Você está ouvindo o programa Palavra de Professor. Olá! Inicia nesta segunda-feira, 20 de outubro, o programa Palavra de Professor, uma produção da Durg Sindical para a rádio da Universidade 1080M. Este programa foi selecionado no edital de chamada para seleção e veiculação de conteúdos na rádio da Universidade em maio de 2025. Alô, galera da URGS, alô, galera do programa Palavra de Professor. Aqui quem fala é Alexandre Medeiros Ramos, professor de música da APAI Nazaré. A palavra do professor importa. Ela importa porque, numa palavra, o professor pode mudar a vida de várias pessoas. Nesta segunda-feira, 20 de outubro, o Palavra de Professor saúda os profissionais pelo Dia do Arquivista. A data faz uma homenagem ao deputado Pedro de Araújo Lima, o futuro Marquês de Olinda, que em 20 de outubro de 1823 apresentou a proposta de criação do primeiro arquivo público do Brasil. Nesta edição, vamos falar sobre o projeto de recuperação dos arquivos danificados pelas enchentes de 2024 em Santa Maria. Conversamos agora com a diretora do Departamento de Arquivo Geral, DAG, da Universidade Federal de Santa Maria e coordenadora do Hub.doc, Débora Flores, a Relações Públicas Ana Karen Nunes e a arquivista Leolíbia Linden, que são professoras da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Olá, bem-vindas ao nosso programa. Em abril de 2024, todos nós acompanhamos pela TV as imagens dos arquivos da Universidade Federal de Santa Maria sendo inundados pelas enchentes. Ali naquele momento, vocês já pensaram em criar um projeto de recuperação dos documentos? Na verdade, a gente sabia desde o início que nós teríamos algo diferente a enfrentar. Então, desde o início, a gente já pensava que tudo que a gente estava vivendo serviria, a gente só não sabia para quê, mas a gente imaginava que serviria principalmente para dados de pesquisa. Então, desde o início, nós já pensávamos em trabalhar toda aquela situação num viés da pesquisa. E o que é, na verdade, este projeto Hub.doc e qual é a importância dele para a sociedade gaúcha? A gente fala projeto, na verdade é um acúmulo, né? É uma união de vários projetos que se somam e se complementam, visando tratar documento arquivístico, documentos da memória da sociedade gaúcha e brasileira, mas principalmente aqueles documentos que sofrem algum risco de perda. Então, documentos como o caso dos documentos oriundos dos alagamentos de 2024, mas nós podemos ter, como temos alguns outros projetos que envolvem documentos que sofrem também por abandono, né, de acervos, ou sofrem por algum, outro sinistro não ligado à enchente. Então, a ideia do Hub é pensar formas inovadoras, formas diferentes de tratar acervos que precisem ser ou geridos ou preservados de uma maneira adequada para a gente evitar uma perda de informações que tem impacto direto na sociedade. E hoje, quantas pessoas estão envolvidas neste projeto? Hoje nós temos em torno de 150 pessoas, considerando todas as equipes, né? Essas pessoas são desde bolsistas de graduação, bolsistas de pós-graduação e vários pesquisadores, docentes e técnico-administrativos que fazem, coordenam as nossas pesquisas e orientam, então, esses bolsistas, tanto de graduação na iniciação científica como na pós-graduação, coordenando várias linhas de pesquisa que se relacionam, então, com essa nossa atuação na área de inovação e na área de pesquisa em arquivos. Professora Leolíbia, o que você destaca no projeto Hub.doc? A UFSM é o precursor no curso de arquivologia e, por consequência, também, por consequência disso, tem uma equipe de arquivistas muito bem estruturada lá no DAG e é uma equipe que se atualiza com frequência, é uma equipe que abre diferentes camadas de trabalho, né? Então,
e se preocupa com a memória institucional, com a gestão dos documentos, com a produção de documentos digitais, né, com o processo de migração de suportes desses documentos, né, de digitalização como um todo. Então, são várias iniciativas que a UFSM já tem, né, de inovação e de iniciativa nesse sentido, né? Então, quando o HubDoc chega, né, muito fomentado pelas ideias e pelas iniciativas aí das parcerias realizadas, né, pela equipe do DAG da UFSM com o Arquivo Nacional em pró-recuperação desses documentos que foram atingidos pela enchente, é uma equipe que ela já está preparada, né? Uma gestão universitária que já está preocupada com a preservação desses documentos, não só da UFSM, mas de toda uma sociedade, né? Quando a gente expande isso para além do que é necessário, do que é obrigatório a UFSM tratar, né? Então, eu acho que isso é o que mais a gente consegue destacar, a questão da experiência institucional, a experiência dos profissionais e a clareza, o entendimento, né, que a gestão universitária tem da importância da preservação, né, e da recuperação desses documentos no contexto da UFSM, né, sobretudo esse início. E foi daí, né, que tudo começou, a estruturação do Transdoc, né, foram investimentos que foram feitos pela UFSM, né, pela universidade mesmo, para tratar os seus documentos, e a partir daí foi se acumulando, então, esse tanto, né, de experiência, tanto de pesquisa que já tem sido desenvolvido no âmbito do HubDoc. Este projeto tem envolvimento de outras instituições, como a URGS e o Arquivo Nacional. De que forma essas instituições contribuíram? E, professora Ana Karen, como foi o trabalho da comunicação nesse processo? Nós temos, então, nessa iniciativa, né, nesse hub aí de inovação, como a Débora mencionou, Simone, nós temos, então, várias frentes de trabalho. Então, nós temos a participação hoje de pesquisadores, profissionais, pessoas que estão envolvidas, estudantes também, né, da Universidade Federal de Santa Maria, que é a instituição que coordena, em conjunto com o Arquivo Nacional. É importante ser dito, né, que o Arquivo Nacional, desde o primeiro momento, deu todo aí o apoio, inclusive financeiro, para a viabilização desse projeto. E também temos a participação aqui de estudantes, professores, profissionais do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. São as principais instituições envolvidas, mas nós temos também as instituições que estão diretamente sendo, nesse momento, também atendidas, né, pelo projeto, que estão nesse processo de recuperação de arquivos, que eu acho que a Débora também pode nos contar um pouquinho mais sobre isso. Especificamente sobre a comunicação, né, como que a comunicação se insere nessa iniciativa, nesse hub. A ideia era qualificar o hub, dar uma visibilidade maior para o que está sendo feito, mas também no futuro a gente pretende trabalhar as questões voltadas para a comunicação de risco, que é uma área hoje que está dentro da comunicação e da ciência da informação e que visa desenvolver também boas práticas, né, para tudo aquilo que está, de certa maneira, em perigo nessa sociedade do risco que a gente vive hoje. Então, especificamente aqui, quando a gente fala dos arquivos, a comunicação pode entrar aí para também dar uma orientação melhor, no sentido mais educativo para as pessoas, sobre como gerenciar arquivos ao longo do tempo, para que eles não venham a sofrer novos danos. E se sofrerem novos danos, né, quais são as melhores práticas de conservação? Eu acho que esse projeto, na medida em que ele integra também várias áreas de conhecimento, ele também possibilita que a gente crie inovações no sentido de gerar tecnologia de forma multi-transdisciplinar, não só para a conservação dos arquivos, mas também para a preservação da memória e dos direitos dos cidadãos. Então, a gente tem caso aí de arquivos que estão sendo recuperados e, graças a essa recuperação, as pessoas podem acessar direitos básicos que não poderiam se esses arquivos tivessem, por exemplo, sido totalmente descartados depois das inundações. Vamos ao intervalo de notícias com a jornalista Letícia Castro, direto da redação. A maioria das universidades é pública. A maioria das universidades é pública, correspondendo a 56,3%, segundo o Censo da Educação Superior 2024. No entanto, são 317 instituições de ensino superior públicas e 2.244 privadas.
Das públicas, 43,8% são estaduais, 38,5% federais e 17,7% municipais. Entre as instituições privadas, predominam as faculdades, com 77,8%. Quase 3/5 das instituições federais são universidades e 33,6% são instituições federais de educação, ciência e tecnologia, IFES, e Centros Federais de Educação Tecnológica, Cefetes. Nesta segunda-feira, 20 de outubro, o Palavra de Professor traz mais detalhes sobre o projeto Hub.doc, responsável pela recuperação de arquivos danificados pelas enchentes de 2024. Conversamos com as professoras Débora Flores, da UFSM, Ana Karen Nunes e Leolíbia Linden, da URGS. Professora Débora, além da recuperação da memória, esse projeto viabiliza a garantia de direitos para a população? Quando a gente fala na questão da recuperação de arquivos, de documentos, talvez as pessoas não vinculem diretamente a questão de garantia de direitos, mas sim na parte da memória, da história, né? Então, para além da questão de que os documentos eles contam a história, a trajetória das pessoas e das instituições, nós temos a garantia de direitos associados a muitos desses documentos, como é o caso, por exemplo, de documentação vinculada à trajetória de trabalho, né? Então, carteiras de trabalho que estão sendo recuperadas hoje e que não estão em sistema algum e que viabiliza uma aposentadoria, viabiliza, né, uma garantia de que aquela pessoa, que aquele trabalhador vai poder se aposentar no prazo que lhe é devido. A gente tem vários outros órgãos, né, para além das garantias de direitos vinculados à aposentadoria, próprio DENIT, né, que é o órgão hoje do Estado que tem todos os mapas das rodovias, traçados das rodovias, as plantas de pontes, todo esse material foi alagado e a gente tem recuperado, assim como vários outros órgãos de regulação do Estado, como o caso do Inmetro, o próprio IBGE, que tem a documentação censitária do Estado. Então, são várias questões que são muito além da memória, e sim de informações que vão fazer falta para a sociedade gaúcha em médio e longo prazo. Então, é por isso que a gente tem, né, se dedicado tanto e também incluído a comunicação para que a sociedade entenda a importância de exigir que esses documentos não sejam perdidos e que tenham um tratamento adequado. E essa demanda crescente na sociedade pela gestão desses documentos e arquivos tem se refletido também nessa valorização da arquivologia pelos egressos do ensino médio e pela sociedade de forma em geral. No momento em que a gente mostra que o arquivista ele atua não só com papel velho, como pode se pensar, né, numa primeira impressão, no momento que a gente demonstra que dentro da arquivologia a gente consegue fazer pesquisa, a gente faz ciência, a gente interage com outras áreas, como é o caso da tecnologia de alimentos, da biologia, da química, se torna mais interessante todas essas possibilidades de atuação de um arquivista e principalmente trabalhar a inovação, né? Então, usar tecnologias como impressão 3D, usar tecnologia como é o caso de realidade virtual, que são as iniciativas que a gente tem utilizado, elas ajudam muito a chamar a atenção do público jovem e que talvez tenha um interesse em atuar com essas novas tecnologias que são completamente aplicáveis hoje aos arquivos. Professora Leolíbia, como coordenadora do projeto Hub.doc em Porto Alegre, qual a importância desse projeto para a universidade e a sociedade? Eu vejo que a importância do projeto como um todo, assim, né? Para a universidade, essa colaboração que a universidade pode fazer, né, pode trazer para a sociedade por meio do estudo, por meio da pesquisa, por meio das ações, né, vinculadas às comunidades, enfim. E quando a gente fala de documento de arquivo, né, desses documentos que estão sendo recuperados, né, no âmbito do Hub.doc agora e de tantos outros tratamentos, né, que estão em curso, que ainda vão acontecer com o Hub.doc, a gente está falando de registro das garantias dos direitos, né, da sociedade como um todo. Então, quando a gente está tratando, por exemplo, de documentos
da universidade, né, da UFSM, a gente está tratando da vida escolar de alunos que têm direito, né, a ter acesso ao seu histórico escolar, a garantir que consiga depois, né, comprovar que existe aquele registro acadêmico, né, para a finalidade de continuar os seus estudos e assim por diante. Quando eu estou falando do documento da Superintendência do Ministério da Saúde, eu estou falando do documento que registra os processos de implementação do SUS dentro do nosso estado, né? Que estão registrando aí a vida funcional de tantos servidores, né? Que são alocados do Ministério da Saúde dentro do nosso estado, que tem direito à aposentadoria, que tem direito, né, a pensões, enfim, tem direitos, né, garantidos pela Constituição, pela legislação, e esses direitos são garantidos a partir, né, da comprovação desses fatos jurídicos administrativos que são registrados nos documentos que nós estamos, nesse momento, recuperando. Em todo esse processo de recuperação dos arquivos, tem alguma história que se destaca? Nós temos alguns casos, assim, que são bem emotivos até, né? Em função de documentos que a gente tem recuperado e que as pessoas perderam nas suas casas, né? Nas suas famílias ou nas suas escolas. Um exemplo muito, muito prático, muito real, é de uma colega nossa, arquivista do Departamento de Arquivo Geral, que a família teve a casa alagada e ela perdeu a sua documentação acadêmica, o seu diploma original, perdeu o histórico da graduação. E a UFSM congelou o material, né, por meio da técnica que nós utilizamos, e ela estava, né, ajudando a garantir que a documentação dela, pessoal, também fosse preservada pela UFSM, porque infelizmente a documentação pessoal foi alagada. Então são vários casos como esse, de pessoas que acabaram perdendo essa documentação, né, em outros locais, e que vem hoje na UFSM uma possibilidade de não perder mais documentos, né, de garantir que essa documentação seja de fato preservada e recuperada, para que a gente tenha, além da memória, também, como a gente falou, em garantias de direito, mas a questão da sua história, né, que faz parte da construção da nossa sociedade gaúcha. E para você, professora Leolíbia, tem uma história marcante na recuperação de arquivos? Tem um momento, inclusive, muito marcante para mim, ali no Ministério da Saúde, né, onde a gente conseguiu, inclusive, recuperar vários documentos, né, que possibilitaram que cerca de 5, 10 servidores pudessem fazer a sua aposentadoria, né, requerer a sua aposentadoria. E eles estavam há meses já com os processos trancados, esperando essa resolução, né, então é um dos exemplos, assim, né, que eu gosto e costumo usar, inclusive, para a gente conseguir materializar, né, a importância que isso tem para a sociedade. Nossa entrevista volta logo. Vamos a mais um intervalo de notícias com a jornalista Letícia Castro. O Mundo pelos Olhos de Mulheres. A Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre realiza até dezembro a atividade literária O Mundo pelos Olhos de Tantas Mulheres, com o objetivo de promover a leitura e o debate de obras escritas por autoras mulheres, especialmente da América Latina. O foco são temas como saúde mental, corpo, maternidade, violência, afetos e existências marginais. Fomentar um espaço de escuta, partilha e reflexão crítica entre estudantes, docentes, técnicos e comunidade externa por meio de rodas de conversa. Também pretende difundir escritoras latino-americanas e trazer perspectivas outras que não as centradas nas experiências europeias, masculinas e heteronormativas. Mais informações no site da universidade. Hoje, 20 de outubro, o Palavra de Professor fala sobre o projeto Hub.doc, responsável pela recuperação de arquivos danificados pelas enchentes de 2024. Conversamos com as professoras Débora Flores, da UFSM, Ana Karen Nunes e Leolíbia Linden, da URGS. O envolvimento das instituições de ensino no projeto Hub.doc cumpre com o papel social das universidades, professoras? O que a gente tem feito, justamente por estar dentro de instituições de ensino, de pesquisa e de extensão e inovação recentemente, é trabalhar nesses aspectos. As universidades como fonte de apoio à sociedade, garantindo, né, por meio da ciência, por meio da inovação, que a gente consiga atuar
né, em benefício da sociedade, trazendo, né, uma visão positiva da nossa atuação junto à sociedade. E para você, professora Ana Karen, essa é importante também esse envolvimento das universidades em conjunto para contribuir com a população? Com certeza. Acho que esse é o papel da universidade pública, especialmente a gente tem aí instituições públicas envolvidas nesse processo, né? E a gente viu um caso muito flagrante aqui em Porto Alegre, inclusive, que foi simplesmente de documentos afetados pela enchente, documentos importantes, documentos públicos sendo jogados literalmente no lixo, né? A partir disso, inclusive, as professoras Débora e Leolíbia fizeram um artigo, né, que foi publicado aí pela imprensa regional, justamente avaliando que seriam arquivos que provavelmente poderiam ter sido recuperados, arquivos públicos que poderiam ter sido recuperados por instituições públicas. No senso comum, as pessoas acham que se está molhado, se foi afetado de alguma forma, é um documento que deve ir para o lixo. E acho que esse hub aí transdisciplinar tem mostrado que não é bem assim, que a gente pode recuperar esses documentos e garantir direitos aos cidadãos, como a professora Débora muito bem. Professora Débora, nós temos uma curiosidade. O fato de apenas digitalizar um documento substitui o arquivo físico ou podemos descartá-lo? Na verdade, a digitalização ela não substitui o documento original em papel, principalmente porque a digitalização ela deve vir associada de vários requisitos de preservação digital. Então, não é raro a gente ter um documento digital num CD, né? Nem vou falar em disquete, mas em CD, em HD, que tu vai tentar abrir e aquele documento não abre ou está num formato que, né, o computador não reconhece. Então, a preservação digital em longo prazo, ela tem muitos desafios e a sociedade ainda não tem mecanismos para assegurar que o documento digitalizado garanta a mesma eficiência de um documento em papel. Então, a digitalização ela não serve como uma substituição em caso em que o documento o documento em papel está em boas condições. É claro que agora, após o alagamento que ocorreu em várias instituições, a digitalização ela apoia, inclusive, a garantia do acesso às informações em longo prazo, mas ela não substitui o documento original, em termos de validade jurídica, de uso desse documento original. Então, é importante, sim, a gente ter esses mecanismos de digitalização, porém, eles não são de substituição do documento original em papel. Por isso que eles precisam ser mantidos, né, recuperados e mantidos em nossos arquivos. Nesta segunda-feira, 20 de outubro, no Palavra de Professor, conversamos com as professoras Débora Flores, da UFSM, Ana Karen Nunes e Leolíbia Linden, da URGS, sobre o projeto de recuperação dos arquivos perdidos pelas enchentes de 2024 em Santa Maria. Professoras, quais são os próximos passos do projeto Hub.doc? O nosso objetivo é recuperar as 40 mil caixas que já fazem parte desses projetos iniciais e tentar ampliar o escopo de atuação para poder beneficiar mais instituições que têm nos procurado. Porém, para poder abranger, né, um número maior de caixas que ainda estão no mesmo local do alagamento, mesmo passado 1 ano e meio da tragédia, a gente ainda tem acervos não tratados. E aí a gente tem tentado, por meio de parcerias, por meio de participação em editais de fomento, ampliar a capacidade do Hub.doc de fazer o atendimento a mais acervos afetados pelas enchentes e também atuar em outras áreas, né, da sociedade que precisem desse mesmo tipo de atendimento. E para isso a gente precisa ter, né, formação de equipe, capacitação de equipes e aumentar então o número de parceiros envolvidos, né, com esse propósito que é a salvaguarda da memória da sociedade brasileira. O Hub.doc ele se propõe mais uma vez, né, a ofertar soluções reais para problemas reais dos arquivos. Então, a cada vez, né, a gente vai encontrar problemas de diversas naturezas, né, dentro dos arquivos, e a gente vai pensar com base na inovação, com base na pesquisa, com base na técnica, né, estratégias para implementar. Então, acredito que dentre os próximos passos aí estejam incluídas as atividades da gente ampliar também essa atuação, né, que vai para além da recuperação dos documentos atingidos pela enchente. Tem outros projetos também, né, a ser acrescidos no rol dos projetos do Hub.doc, né, também abrir outras frentes de atuação e de trabalho do Hub, né, que eu acredito que seja
muito importante, né, tá apoiando diferentes instituições, né? E eu acho que é isso, né? E acredito também que o HubDoc, ele nasce como um movimento, como essa ideia, né? E lentamente agora a gente vai se encaminhar para os processos de formalização do HubDoc, né? E organizar melhor toda essa ideia, né? E toda a estrutura que a gente pensa na grandiosidade, né, que esse projeto merece. Acho que é importante aqui deixar um convite, né, Simone, para que os nossos ouvintes aí sigam as redes sociais do Hub.doc, porque é por lá também que a gente vai começar a divulgar, agora com mais frequência ainda, nós vamos começar a divulgar tudo que vem sendo feito do ponto de vista de pesquisa, de extensão, na recuperação dos acervos. Então, para quem quiser anotar aí, nos seguir no Instagram, no Facebook, a página é hubdoc.gov.br, lá no Instagram. É a primeira estrutura brasileira dedicada ao resgate emergencial e preservação de grandes volumes documentais, e por lá as pessoas vão poder acompanhar aí todo o futuro desse projeto. Professoras Débora Flores, Ana Karen Nunes e Leolíbia Linden, muito obrigada pela participação no Palavra de Professor aqui na Rádio da Universidade. Agora, nossos ouvintes acompanham a Dica Cultural com a jornalista Annelise Cáceres. E uma nova experiência sensorial está chegando a Porto Alegre. É a Mostra Internacional Sombras Milenares, no Farol Santander. Uma imersão em luzes, sombras e formas geométricas. Com 2 obras criadas especialmente para o espaço, a mostra se inspira na light art e no mosaico folclórico, unindo arte, ciência e tecnologia em grandes instalações que brincam com luz e geometria. A visitação é gratuita e acontece de terça a sábado, das 10 às 19 horas, domingos e feriados, das 11 às 18 horas, até o dia 23 de novembro. O Palavra de Professor, uma produção da Durga Sindical para a Rádio da Universidade, 1080M, fica por aqui. Até a próxima segunda-feira.